Valeu, meus amigos. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Hoje à noite o Tricolor tem um confronto direto contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Confronto direto, aquele jogo que vale 6 pontos, como a gente costuma dizer, e o Grêmio vencendo hoje tem a oportunidade de sair da zona de rebaixamento. Isso porque se o Vitória perder ou o Corinthians empatar ou perder, com a vitória o Grêmio sai dessa zona do Z4. Então é importante o Grêmio vencer fora de casa, e o Grêmio vai enfrentar um Atlético Goianiense que tem um retrospecto feio em casa, tá? São 5 jogos até o momento, 4 derrotas e um empate. E esse empate foi contra o Corinthians, inclusive, tá? Então o Grêmio tem uma possibilidade bem grande de vencer hoje fora de seus domínios, tem um time muito melhor do que o Atlético, e o Grêmio precisa se impor diante de um adversário bem mais fraco. Convenhamos, né? Convenhamos. O detalhe, para essa partida nós teremos algumas novidades. A volta do Kahneman, a parceria de Kahneman e Gustavo Martins é uma tendência para essa noite, a volta do PP no lugar do Carbajo, contestadíssimo, e a permanência de JP Galvão lá no comando do ataque não está descartada. Eu lembro vocês que na última coletiva o Renato disse, olha, eu tentei e não rendeu, aí eu mudei, adiantou alguma coisa? Quando ele estava se referindo ao Galdino. Outra questão é que o Renato não gostou nada do Galdino na posição, porque o Renato entende que o Galdino, em diversos momentos no Granal, atrapalhou não só o Pavon, como o Cristaldo. Então, sendo um jogador fora da posição, segundo o Renato, a situação fica complicada porque atrapalha os outros jogadores dentro de campo. Então, existe sim uma tendência de que o JP volte para o comando do ataque, principalmente que é um jogo fora de casa. Vamos esperar, vamos ver. A tendência de time para hoje à noite é Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo, Dodge, a volta do PP, Cristaldo, Pavão pela direita, Gustavo Nunes pela esquerda e JP Galvão lá no comando do ataque. Bom, para essa noite, gurizada, nós temos 5 jogadores pendurados. 5 jogadores que, se levarem o terceiro cartão amarelo, um cartãozinho amarelo que levem durante a partida, já ficam de fora do confronto contra o Fluminense no próximo final de semana. Eu tô falando de Duqueiroz, Carbajo, Rodrigo Eli, Gustavo Nunes e Dodge. Se um deles levar um cartão amarelo, ficam de fora do confronto contra o Fluminense. Outro confronto direto no final de semana também aqui no Centenário. Para essa partida de hoje, teremos a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA do Rio de Janeiro, assistido pelo Eduardo Gonçalves da Cruz e pelo Carlos Henrique de Lima Filho. O árbitro de vídeo, o VAR, fica por conta do Rafael Trace. O Grêmio entra em campo hoje pressionado. Nessa quarta-feira pela manhã, torcedores colocaram faixas em protesto contra o time por diversas partes de Porto Alegre. Algumas faixas foram colocadas na passarela sobre a Avenida Goethe, ali próximo ao Parcão, em Porto Alegre, onde tinha ali escrito "Fora Guerra, Fora Brum", "Acabou a paz, por amor ou por terror". Algumas faixas também foram colocadas na Avenida João Pessoa e na Arena do Grêmio. Há menções há menções de jogadores ali como Rodrigo Eli, JP Galvão, Natan Pescador, Duqueiroz e Galdino. Foram os jogadores mencionados ali nos protestos dos torcedores. O Grêmio joga hoje contra o Atlético e volta para Porto Alegre nesta madrugada. O Tricolor amanhã já deve treinar no CT Luiz Carvalho e enfrentar o Fluminense no Centenário. Depois tem o jogo contra o Palmeiras, que também deve acontecer no Centenário. Ou seja, o Grêmio volta para casa, os jogadores voltam para próximo dos seus familiares e assim acaba essa questão dos jogadores estarem com saudade, aquela história toda. Enfim, vamos acompanhar os próximos passos para ver o que vai acontecer, né? O fato é que os jogadores vão voltar para casa. Hoje pela manhã, o torcedor gremista acordou com uma informação que partiu da Turquia que chegou a animar muitos torcedores, eu acho que a maioria. Uma informação que partiu de lá é que o JP Galvão estaria voltando para o Fenerbahçe, estaria voltando para Istambul. Bom, o JP Galvão ontem ele foi visto no momento que a delegação do Grêmio chegou em Goiânia, ele estava por lá. Aí começamos a pressionar o Grêmio. Tá, e aí, o JP Galvão está aí ou foi liberado? O Grêmio respondeu que não, o JP Galvão está aqui e está relacionado para a partida de hoje à noite. Ou seja, o JP Galvão está junto com a delegação do Grêmio e não voltou para a Turquia ainda. O detalhe, a gente pode aguardar para ver se de repente hoje não seria a última partida do JP Galvão com a camisa do Grêmio. Embora ele tenha contrato até o final de julho, pode ser que daqui a pouco o Grêmio acabe liberando o jogador antecipadamente. Então vamos aguardar. A informação do repórter turco é que o JP Galvão estava voltando para Istambul, detalhe que o Grêmio nega e diz que o jogador está concentrado lá em Goiânia, beleza?
Vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre mercado de transferências, gurizada, até porque o mercado de transferências teve vários nomes ventilados nas últimas horas e alguns deles a gente precisa colocar aqui. Como, por exemplo, o atacante Adam Barreiro, jogador do San Lorenzo, a gente conversou sobre ele aqui ontem à noite, lembra? O Adam Barreiro, ele foi oferecido ao tricolor por empresários, ele é atacante do San Lorenzo, vem se destacando por lá, paraguaio, inclusive está jogando a Copa América pela seleção paraguaia, ele foi revelado no Olímpia, tem passagens pelo River Plate do Paraguai, Nacional do Paraguai, Monterrey, Allianz Sport da Turquia, o Atlético São Luís do México, enfim. Ele foi oferecido ao Grêmio. O San Lorenzo pede 3,5 milhões de dólares pelo jogador, mas aceitaria 2 milhões, 2 milhões e meio e um jogador em troca. Detalhe que o Grêmio acha um valor muito alto e não deve avançar por este jogador neste momento. Então, o Adam Barreiro foi oferecido por empresários, o Grêmio conheceu a forma de negócio que o San Lorenzo deseja, mas não deve avançar por achar um valor elevado neste momento. Outro jogador que também foi ventilado no tricolor nas últimas horas é o Niklas Eliasson. Vocês vão lembrar desse jogador, nós conversamos por diversas vezes sobre ele aqui desde o início do ano. O Grêmio, quando procurava um jogador de velocidade, driblador pelo lado, o Grêmio chegou aí atrás do Niklas Eliasson, jogador do AEK, disputa o campeonato grego. Na época o Grêmio foi atrás do Niklas, foi atrás do Júnior Santos, do Botafogo, lembra? Até que o Grêmio conseguiu trazer o Pavon. Na época que o Grêmio conversou com o AEK pelo Niklas, o AEK gostou da proposta do Grêmio. O detalhe é que na época eles já estavam com a janela do campeonato grego fechada e eles estavam disputando a liderança do campeonato. Então eles não queriam se desfazer do Niklas, que era um jogador que fazia diferença no campeonato. O detalhe é que ficou esse namoro para esse meio de temporada. A informação da Rádio Imortal é que o Grêmio já tem um acordo com o Niklas, já tem um acordo com o jogador e agora conversa com a AEK os termos dessa negociação. O jogador, ele é sueco, tem nacionalidade brasileira, os pais dele são brasileiros, a mãe dele é brasileira, se eu não me engano, a mãe dele é brasileira, baiana, e ele gostaria de atuar aqui. Então, ele tem números razoáveis por lá, tá? 36 partidas, 8 gols, 9 assistências, é um desejo antigo, pintou uma ligação do Renato, um tempo atrás, eu trouxe a informação para vocês aqui, teve uma ligação do Renato, teve uma conversa, ele gostaria de jogar aqui, e parece que esse negócio vai sair, segundo a informação da Rádio Imortal. Agora é acompanhar e ver os desenrolares dessa história aí. Ele quer atuar por aqui. É um driblador, um jogador canhoto, atua pela direita, tá? Ele quebra um galho como meia também, pode ser que seja nessa função que o Grêmio queira encaixar esse jogador e não tanto como um jogador de ponta. Enfim, ou daqui a pouco o Grêmio pode estar se preparando para perder os guris ou perder o Pavon, enfim. A gente tem que acompanhar, ver o desenrolar dessa história aí, porque tem muitas coisas que podem acontecer. Outro jogador ventilado no Grêmio nas últimas horas foi Agustín Alvarez, ex-Penharol, está no Sassuolo da Itália, 23 anos, centroavante de ofício. Esse jogador o Grêmio buscou informações, mas não vai avançar. É um jogador que não tem números muito legais por lá, não. Na Série B italiana, 14 jogos e 1 gol. Então, não deve avançar pelo Agustín Alvarez, jogador que foi oferecido por empresários, o Grêmio olhou, mas não avança. Agora, pra gente encerrar, gurizada, julgamento. Lembra que eu falei pra vocês que hoje à tarde teria o julgamento do Renato, do Natan e do Diego Costa por conta daquele rolo que teve lá contra o Bahia, lembra? Foi ali em abril. Pois é, o Grêmio conseguiu com que o tribunal tirasse do julgamento desta tarde essa questão de punir os guris e o Renato. O tribunal entendeu que precisa de uma conclusão do inquérito para entender se houve ou não interferência do Jailson Macedo de Freitas na partida, no momento que o Diego Costa ele foi expulso. Lembra até que o Renato tira os jogadores do banco e tudo mais? Enfim. Então o Grêmio conseguiu com que fosse tirado de pauta da tarde desta quarta-feira esse julgamento. É uma boa notícia porque o Grêmio poderia perder o Natan por 2, 3, 4 jogos. O Renato seria algo inédito, a gente não sabe como seria essa punição, daqui a pouco uma advertência ou até a punição com jogos. O Diego é um caso mais simples, porque o Diego só foi expulso. Toda expulsão vai a julgamento e como o Diego não fez gestos, não fez nada demais, o Diego não tem com que ser punido mais do que a expulsão só da partida. O que preocupa mesmo é o caso do Natan e o do Renato, porque é um caso inédito. Tirar os jogadores do banco é um caso inédito. Enfim, o Grêmio conseguiu com que esse julgamento acontecesse somente após o final das investigações. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia terá aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau!